Olá, assombrosos. Antes de começar, preciso te avisar. Se você já fez a brincadeira do copo, talvez não devesse assistir esse vídeo. E se nunca fez, depois de ouvir essas duas histórias, você nunca vai querer fazer. Hoje vou contar 2 relatos reais de pessoas que chamaram algo e que nunca conseguiram mandar embora. A primeira história aconteceu numa escola. 5 adolescentes numa aula vaga, um copo de plástico e uma entidade que sabia coisas que não deveria saber. A segunda história é ainda pior. Uma mulher que encontrou o tabuleiro antigo da avó, um tabuleiro que estava lacrado por um motivo. Se você tem coragem, fique comigo. Antes de começar as histórias, se você gosta de relatos reais de terror, se inscreve no canal e ativa o sininho. E deixa o like se você tiver coragem de ouvir até o final. Porque essas 2 histórias não são para os fracos. Primeiro relato. Eu tinha 17 anos quando aconteceu. Era o 2º ano do ensino médio e eu estudava numa escola estadual na zona norte de São Paulo. Uma escola normal, dessas que tem quadra rachada, carteira rabiscada e banheiro que ninguém quer usar. Nada de especial. Ou pelo menos era o que eu achava. Até aquela quinta-feira de setembro de 2019. O dia que a gente resolveu brincar com o copo. O dia que mudou tudo. Era a última aula da manhã. Português. A professora Marta tinha faltado e a coordenação não conseguiu arrumar substituto. Então mandaram a gente ficar na sala sozinho, em silêncio, esperando o sinal do intervalo. Claro que ninguém ficou em silêncio. A turma explodiu. Gente jogando papel, ouvindo música no celular, conversando alto. O inspetor passou 2 vezes na porta, mandou fazer silêncio e foi embora. Depois disso, ninguém mais vigiou. Éramos só nós, 28 alunos numa sala sem professor, por 1 hora inteira. Eu estava sentado no fundo com meu grupo de sempre. O Caio, meu melhor amigo desde o fundamental. A Júlia, que a gente conhecia desde o 1º ano. O Rafael, o palhaço da turma que sempre inventava alguma coisa. E a Larissa, a menina nova que tinha chegado no meio do ano e tinha se juntado com a gente. A gente estava de boa, conversando sobre o jogo do fim de semana, quando o Rafael levantou e foi até a mochila dele. Voltou com um copo de plástico transparente, desses de festa, e um papel sulfite amassado. Colocou tudo em cima da carteira e sorriu. Bora fazer uma brincadeira? Chamaram o copo. Já fizeram? Todo mundo ficou meio assim. Eu já tinha ouvido falar. Todo mundo já tinha ouvido falar. A brincadeira do copo é tipo uma lenda urbana que passa de geração em geração. Você coloca um copo virado de boca para baixo, faz um círculo de letras e números ao redor. Todo mundo coloca o dedo em cima do copo e faz perguntas. Se tiver algum espírito por perto, ele responde movendo o copo até as letras. Pelo menos era isso que diziam. A Júlia balançou a cabeça. Isso é bobeira, Rafael. Não funciona. É só a galera empurrando o copo sem querer. Física básica. Ele deu de ombros. Então vamos provar. Se não funcionar, a gente ri e esquece. Mas se funcionar, vai ser massa. O Caio topou na hora. Ele sempre topava tudo. A Larissa ficou quieta, mas não disse não. Eu fiquei em dúvida. Tinha uma voz na minha cabeça dizendo que era má ideia. Mas eu não queria ser o covarde do grupo. Então concordei. O Rafael virou a carteira de lado e a gente sentou ao redor. Ele pegou uma caneta e começou a escrever no papel sulfite. Fez um círculo grande e escreveu as letras do alfabeto ao redor. De A a Z. Embaixo, colocou os números de 0 a 9. No canto superior esquerdo, escreveu sim. No canto superior direito, escreveu não. E no meio do círculo, colocou o copo virado de boca para baixo. O copo ficou lá, branco e inocente, no centro de tudo. A sala estava barulhenta. O resto da turma conversava, ria
Nem ligava para o que a gente estava fazendo. Mas ali naquela carteira, o clima mudou. Ficou mais pesado, mais sério. O Rafael olhou para todo mundo. As regras são simples. Todo mundo coloca o dedo indicador em cima do copo. Levinho, sem fazer força. A gente faz perguntas e espera o copo se mexer. Se mexer, a gente anota as letras para formar as respostas. E ninguém pode tirar o dedo até a gente encerrar a sessão. Entendido? A gente concordou. Colocamos os dedos em cima do copo. 5 dedos. O meu, do Caio, da Júlia, do Rafael e da Larissa. O copo estava frio, gelado até. Achei estranho porque estava calor naquele dia, mas não falei nada. O Rafael respirou fundo e começou. Tem alguém aí? Tem algum espírito que queira falar com a gente? Silêncio. A sala continuava barulhenta, mas para mim pareceu que o som ficou abafado, como se a gente tivesse entrado numa bolha. O copo não se mexeu. A Júlia riu baixinho. Tá vendo? Não tem nada. É só sugestão. Mas antes dela terminar de falar, o copo tremeu. Foi sutil, quase imperceptível. Mas eu senti. Todo mundo sentiu. O Caio arregalou os olhos. Caralho, mano. Isso mexeu. O Rafael sorriu. Eu falei, então vamos de novo. Tem alguém aí? Quer falar com a gente? O copo começou a se mover. Devagar. Arrastou pelo papel em direção ao sim. Parou em cima da palavra. Todo mundo ficou tenso. A Júlia tentou rir, mas a voz saiu trêmula. É algum de vocês empurrando. Tem que ser. Eu não estava empurrando. Juro que não. Meu dedo estava só encostado. Levinho. Mas o copo tinha se movido. O Rafael continuou. Qual é o seu nome? O copo ficou parado por uns segundos. Depois começou a se mover de novo. Foi até a letra L. Parou. Voltou para o centro. Foi até a letra U. Parou. Foi até a letra I. Parou. Foi até a letra Z. Parou. A Larissa estava anotando num caderno. Luiz. O nome é Luiz. O Rafael perguntou. Luiz, você morreu? O copo foi direto para o sim. Você morreu nessa escola? O copo hesitou. Ficou vibrando no lugar. Depois foi devagar até o não. Você conhece alguém aqui? O copo acelerou. Foi direto para o sim. O clima ficou pesado. A sala continuava barulhenta, mas parecia que ninguém mais existia, além de nós 5. O Caio perguntou, a voz baixa. Quem? Quem você conhece aqui? O copo começou a se mover rápido, muito rápido. Foi para o J, depois para o U, depois para o L. Parou. A Júlia ficou branca. Ele soletrou meu nome. Soletrou meu nome, gente. O Rafael tentou acalmar. Calma, Ju. É coincidência. Júlia é nome comum. Mas o copo não parou. Continuou. Voltou para o centro. Foi para o A. Depois para o C. Depois para o I. Parou. Voltou. Foi para o D. Foi para o E. Foi para o N. Foi para o T. Foi para o E. Parou no centro. A Larissa leu em voz alta. Júlia. Acidente. A Júlia estava tremendo. Que acidente? Eu nunca tive acidente nenhum. O copo começou a girar. Rápido, em círculos, como se estivesse agitado. Depois parou. Foi para o V. Foi para o A. Foi para o I. Parou. O Caio tentou tirar o dedo, mas o Rafael segurou o braço dele. Não tira. Tem que encerrar direito. Se a gente tirar agora, pode dar merda. Ele olhou para o copo. Luiz, obrigado por falar com a gente. Mas a gente precisa ir agora. Pode nos deixar em paz? O copo não se mexeu. Rafael insistiu. Luiz, você pode ir embora? A gente encerra aqui. O copo foi lento até o não. Ficou ali, parado, vibrando. Eu senti o copo esquentar embaixo do meu dedo. Ficou quente, muito quente. Incomodava. A Júlia começou a chorar. Eu quero parar. Eu quero tirar o dedo. Por favor. O copo começou a se mover de novo. Rápido, agressivo. Foi para várias letras seguidas. A Larissa tentou acompanhar, mas era rápido demais. Ela desistiu de anotar. O copo só parava para formar palavras e continuava. Foi quando a Júlia gritou. Tirou o dedo do copo e levantou. Eu não aguento mais. Isso não é brincadeira.
Isso é real. No exato momento que ela tirou o dedo, o copo voou. Não caiu, não deslizou, voou. Saiu da carteira e atravessou a sala. Bateu na lousa com um barulho seco. Quebrou em 3 pedaços. A sala inteira ficou em silêncio. Todo mundo tinha visto. 28 alunos tinham acabado de ver um copo voar sozinho pela sala. Ninguém falou nada por uns 5 segundos. Depois, todo mundo começou a gritar. A Júlia saiu correndo da sala. O Caio ficou parado, branco, olhando para a mão dele como se tivesse queimado. O Rafael estava olhando para o papel. A Larissa tinha caído da cadeira e estava sentada no chão, respirando rápido. Eu fui até a lousa, peguei os pedaços do copo. Ainda estavam quentes. Tinha algo escrito no papel que a gente não tinha visto. O Rafael tinha deixado o papel na carteira. Fui até lá. No meio do círculo, onde o copo tinha ficado, tinha uma mancha escura, como se algo tivesse queimado o papel por baixo. E ao redor das letras, escritas com a minha caneta, mas numa caligrafia que não era minha, tinha uma frase: "Vocês não deveriam ter chamado." O sinal tocou. Todo mundo saiu correndo, mas eu fiquei. Peguei o papel, dobrei e guardei na mochila. Peguei os pedaços do copo e joguei no lixo. Quando saí da sala, a Júlia estava no corredor com 2 amigas. Ela estava chorando, contando o que tinha acontecido. As amigas não acreditavam, achavam que era mentira, mas eu sabia que não era. A gente sabia. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. A Júlia faltou na sexta-feira, voltou na segunda, mas estava diferente, quieta, assustada. Não falava com ninguém, só ficava olhando para o nada. Quando eu tentei conversar com ela, ela me ignorou. Na quarta-feira, a mãe dela foi na escola. Disse que a Júlia estava tendo pesadelos, que acordava gritando de madrugada, que dizia que tinha alguém no quarto dela, que via um homem em pé no canto, um homem que a observava. A coordenação chamou a gente, eu, o Caio, o Rafael e a Larissa. Perguntou o que tinha acontecido naquela quinta-feira. A gente contou, tentou contar, mas parecia loucura. Brincadeira do copo? Copo que voa? Quem ia acreditar? Uma semana depois, a Júlia parou de ir para a escola. Transferiu. A mãe dela tirou ela de lá. Nunca mais falei com ela. Bloqueou todo mundo. Sumiu. O Caio ficou paranoico. Não dormia direito. Dizia que sentia alguém observando ele o tempo todo. Começou a faltar muito. Repetiu o ano. Perdemos contato. O Rafael ficou quieto por um tempo. Depois voltou ao normal. Ou fingiu que voltou. Mas eu via que ele evitava falar sobre aquilo. Se alguém mencionava, ele mudava de assunto. A Larissa foi a única que não mudou. Mas ela era nova. Talvez não tivesse sido tão afetada. Ou talvez só fosse boa em esconder. E eu fiquei com o papel. Guardei numa caixa no fundo do armário. Mas tem noites que eu acordo e sinto que tem alguém no quarto. Sinto que alguém está observando. E quando eu olho para o canto, às vezes, só às vezes, eu vejo uma sombra, um vulto, alguém em pé, parado, olhando. Faz 5 anos. Eu terminei o ensino médio, entrei na faculdade, saí da casa dos meus pais, mudei de cidade, mas eu ainda tenho o papel. E tem noites que eu acordo suando, porque eu ouço um barulho, como se alguém tivesse arrastando algo no chão, como se um copo de plástico estivesse deslizando pela mesa. E quando eu olho, não tem nada, mas eu sei que ele está lá. Luiz, seja lá quem ele for, ele não foi embora, ele ficou. E às vezes eu me pergunto, será que a Júlia sabia? Será que tinha acontecido alguma coisa com ela que a gente não sabia? Algum acidente que ela nunca contou? Ou será que ele mentiu? Será que ele só queria assustar? Ou será que ele sabia algo que ia acontecer? Porque 3 meses depois daquela brincadeira, a Júlia sofreu um acidente. Ela estava voltando da escola nova dela.
Atravessou a rua sem olhar. Um carro veio. Ela sobreviveu, mas quebrou a perna em 3 lugares. Ficou internada por 2 semanas. E eu fico pensando, ele sabia? Luiz sabia? Ele tentou avisar? Ou ele causou? Eu não tenho resposta. Só tenho o papel e a lembrança daquele dia. E a certeza de que a gente nunca deveria ter feito aquilo. Nunca deveria ter chamado. Porque quando você abre a porta, quando você convida, nem sempre consegue fechar de novo. Nem sempre consegue mandar embora. E agora, 5 anos depois, eu ainda carrego isso. Carrego a culpa, carrego o medo e carrego a sensação de que tem alguém sempre por perto, sempre observando, sempre esperando. Se você está pensando em fazer a brincadeira do copo, por favor, não faça. Não vale a pena. Não importa o quanto pareça divertido ou inofensivo. Não é. Tem coisas que a gente não deveria mexer. Tem portas que não deveriam ser abertas. E tem convites que nunca deveriam ser feitos. Porque uma vez que você chama, uma vez que você convida, você nunca sabe o que vai responder. E você nunca sabe se vai conseguir mandar embora. E aí, assombrosos, a primeira história já te arrepiou? Então prepara, porque a segunda é ainda pior. Deixa um like se você nunca mais vai querer fazer brincadeira do copo. E comenta aí. Você já fez? O que aconteceu? A gente quer saber. Segundo relato. Meu nome é Marina. Tenho 28 anos e sou professora de História em São Paulo. Sempre fui cética. Nunca acreditei em fantasma, espírito, essas coisas. Minha família até brincava comigo. Dizia que eu era fria, racional demais, que não tinha espiritualidade. Eu ria. Para mim, quando a pessoa morria, acabava. Não tinha nada depois. Não tinha alma, não tinha vida após a morte, não tinha comunicação com o além. Até fevereiro de 2023. Até o dia que a gente achou o tabuleiro da minha avó. Até o dia que eu descobri que tem coisas que a ciência não explica. E que tem convites que nunca deveriam ser aceitos. Minha avó Clara faleceu no dia 3 de fevereiro. Ela tinha 86 anos. Morreu dormindo, de forma tranquila, na casa dela no interior de Minas Gerais. A gente sempre foi próxima. Eu passava férias na casa dela quando era criança. Ela me ensinou a fazer pão, me contava histórias, me mimava. Era aquela avó clássica, sabe? Doceira, carinhosa, religiosa. Ou pelo menos era o que eu achava. Depois do velório e do enterro, a família se reuniu na casa dela. Éramos uns 15, entre tios, primos, sobrinhos. A casa precisava ser esvaziada. Minha avó morava sozinha havia anos, desde que meu avô tinha falecido. A casa era grande, antiga, cheia de coisas acumuladas. Móveis antigos, roupas, livros, objetos de décadas. Ia dar trabalho. Meus tios dividiram as tarefas. Cada um ficou responsável por um cômodo. Eu fiquei com o quarto dela. Meu primo Lucas e minha prima Amanda vieram me ajudar. Lucas tinha 25 anos, trabalhava com TI, era gente boa. Amanda tinha 23. Estava terminando faculdade de psicologia. A gente sempre foi unido. Começamos a separar as coisas. Roupa para doação, objetos pessoais para guardar, coisas para jogar fora. Foi no armário dela, na parte de cima, atrás de uma pilha de cobertores, que a gente encontrou uma caixa de madeira, pesada, trancada com um cadeado pequeno. Lucas balançou. Tem algo dentro. Amanda achou a chave pendurada num prego na parte de trás do armário. Abriu a caixa. Dentro tinha um tabuleiro. Não era de papelão como os normais. Era de madeira, feito à mão, entalhado. Tinha um círculo grande no centro com todas as letras do alfabeto em volta. Os números de 0 a 9 embaixo. As palavras sim e não nos cantos superiores. E no centro, um buraco redondo do tamanho exato de um copo. Junto com o tabuleiro tinha um copo de vidro antigo. Tinha velas brancas. Tinha um caderno velho com capa de couro.
E tinha fotos. Fotos antigas, em preto e branco, de pessoas que eu nunca tinha visto. A Amanda pegou o caderno, abriu. Estava cheio de anotações, datas, nomes, perguntas e respostas. Ela leu em voz alta. Sessão de 5 de março de 1974. Presentes: Clara, João, Sebastião. Entidade: Maria das Dores. Perguntas sobre a colheita. Ela olhou para a gente. Vocês estão vendo isso? A vovó Clara fazia sessão espírita. Ela tinha um tabuleiro de copo. Eu fiquei chocada. Minha avó? A mulher que ia na missa todo domingo, que rezava o terço todo dia. Ela fazia brincadeira de copo. Lucas pegou o tabuleiro. Isso aqui é antigo, muito bem feito. Deve ter uns 50 anos, fácil. Olha o detalhe da madeira. E as letras são entalhadas, não pintadas. A Amanda continuou folheando o caderno. Tinha dezenas de sessões registradas. Anos de sessões. A última era de 2015, 8 anos atrás. Depois disso, nada. Eu peguei as fotos. Reconheci minha avó numa delas. Ela era jovem, devia ter uns 30 anos. Estava sentada numa mesa com mais 2 pessoas. Um homem e uma mulher. Os 3 com as mãos sobre um copo no centro da mesa. Por trás deles, a foto estava meio desfocada, mas dava para ver. Uma 4ª pessoa, em pé, uma sombra. Alguém que não deveria estar ali. A Amanda sugeriu. A gente devia tentar. Tipo, em homenagem a ela. Ela fazia isso. Fazia parte da vida dela. A gente podia fazer uma última sessão. Lucas concordou na hora. Ia ser legal. Tipo, conectar com a vovó. Eu hesitei. Não sei, gente. Isso me deixa desconfortável. Mexer com essas coisas. A Amanda insistiu. Marina, você não acredita em nada disso mesmo. Para você é só um jogo. Então qual o problema? E a vovó acreditava. A gente pode fazer em memória dela. Ela teria gostado. Eu pensei. Era verdade. Eu não acreditava. Para mim era só superstição. Não ia acontecer nada. Então concordei. Tá bom. Mas se ficar estranho, a gente para. Combinado? Combinado. A gente esperou a noite cair. O resto da família tinha ido dormir. Uns foram para o hotel na cidade. Outros estavam nos quartos de hóspedes. A casa ficou quieta. A gente se trancou no quarto da minha avó. Lucas trouxe uma garrafa de vinho que tinha achado na cozinha. A gente bebeu um pouco para relaxar. Amanda acendeu as velas, apagou a luz, colocou o tabuleiro em cima da cama. A gente sentou ao redor. Eu, Lucas e Amanda. 3 pessoas. Lucas colocou o copo de vidro no centro do tabuleiro. Era pesado, antigo, tinha detalhes dourados na borda. Amanda abriu o caderno na última página. Vou seguir o roteiro que a vovó usava. Ela sempre começava igual. A gente colocou os dedos em cima do copo. Estava gelado, frio demais. Amanda começou. Nós 3 estamos aqui em paz. Viemos com respeito. Pedimos permissão para conversar com os espíritos de luz que estejam por perto. Tem alguém que queira falar conosco? Nada aconteceu. A gente ficou ali, dedos no copo, esperando. 5 minutos. Nada. Lucas riu. Acho que não tem ninguém a fim de falar. Mas no momento que ele falou, o copo se mexeu. Lento. Arrastou pelo tabuleiro em direção ao sim. Parou. A Amanda arregalou os olhos. Vocês sentiram? Eu senti. Não tinha sido a gente. O copo tinha se movido sozinho. Meu coração acelerou. Amanda continuou, a voz trêmula. Qual é o seu nome? O copo começou a se mover. Foi para o C, depois L, depois A, depois R. Parou no A, voltou para o centro. Eu senti um nó na garganta. Clara, é a vovó, é ela. Lucas estava branco. Não pode ser. Tem que ser coincidência. Amanda perguntou, a voz chorosa. Vovó, é você? O copo foi para o sim. Ela começou a chorar. Vovó, a gente te ama. A gente sente sua falta. O copo começou a se mover rápido. Soletrou. T-A-M-B-E-M. Também.
Ela também sentia falta. Por uns minutos foi bonito, foi emocionante. A gente fez perguntas. Perguntou se ela estava bem. Ela disse que sim. Perguntou se ela tinha alguma mensagem. Ela disse para cuidarmos uns dos outros. Perguntou sobre o avô. Ela disse que ele estava com ela. Era reconfortante. Era como ter ela de volta, mesmo que por alguns minutos. Mas então, algo mudou. O copo começou a se mover mais rápido. Mais agressivo. Amanda perguntou. Vovó, você está cansada? Quer que a gente encerre? O copo foi para o não. Parou. Começou a vibrar. Lucas perguntou. O que você quer? O copo soletrou. V-O-C-E-S. Vocês. A Amanda não entendeu. Você quer a gente aqui? Quer conversar mais? O copo foi rápido. F-I-C-A-R. Ficar. Eu comecei a ficar com medo. Vovó, a gente precisa ir. Está tarde. A gente pode conversar outro dia? O copo parou. Depois se moveu lento, deliberado, para cada letra. N, A, O, E, C, L, A, F, R. A sala ficou gelada. Não é Clara. Não era minha avó. Amanda gritou. Quem é você? O copo começou a girar. Rápido, em círculos, como se estivesse rindo da gente. Depois, soletrou. E-U-S-O-U. Eu sou. Lucas tentou tirar o dedo, mas não conseguia. Parecia que estava colado. Ele puxou com força. Gritou de dor. Não sai. Não consigo tirar o dedo. Meu dedo também estava preso, colado no copo. Eu puxava, mas o copo vinha junto. A Amanda estava chorando. O que você quer? Por favor, deixa a gente ir. O copo acelerou. Soletrou uma mensagem longa. V-O-C-E-S-A-B-R-I-R-A-M-A-P-O-R-T-A-G-O-R-A-E-U-N-T-R-O. Vocês abriram a porta. Agora eu entro. As velas apagaram todas ao mesmo tempo. O quarto ficou no escuro total. A gente conseguiu tirar os dedos do copo. Lucas correu para a porta. Estava trancada. Ele bateu, gritou, mas ninguém apareceu. Como se o resto da casa não ouvisse. Amanda estava no chão, encostada na parede, abraçando os joelhos. Eu fiquei parada, olhando para o tabuleiro. O copo estava se movendo sozinho, sem ninguém tocando. Deslizava pelo tabuleiro, soletrava palavras. Eu não conseguia ler no escuro, mas via o vulto do copo se mexendo. E então eu vi, no canto do quarto, uma sombra, um vulto, uma figura humana, mas distorcida, alta demais, fina demais, com braços longos. Estava parada, olhando para a gente. Gritei, tem alguém aqui, tem alguém no quarto. Lucas acendeu o celular. Apontou a lanterna. Não tinha nada. O canto estava vazio. Mas eu tinha visto. A porta se abriu sozinha. A gente saiu correndo. Descemos as escadas. O resto da família estava na sala, assustados com o barulho. Perguntaram o que tinha acontecido. A gente tentou explicar. Mas soava louco. Brincadeira de copo, entidade, porta trancada. Ninguém acreditou. Acharam que a gente tinha bebido demais, que estava abalado pela morte da vovó, que era só imaginação. No dia seguinte, voltei para São Paulo. Queria esquecer. Queria acreditar que tinha sido sugestão, medo, imaginação, mas não consegui. Porque 3 dias depois começou. Acordei de madrugada com um barulho, um arrastar, como se alguém estivesse arrastando algo pesado no corredor. Levantei, olhei. Não tinha nada. Voltei para a cama. O barulho continuou. Vinha debaixo da cama. Olhei. Nada. Mas o barulho não parava. Na semana seguinte, as coisas começaram a sumir. Chaves, celular, carteira. Eu deixava num lugar e quando ia buscar, estava em outro. Sempre em lugares estranhos. A chave do carro dentro da geladeira. O celular dentro do forno. A carteira debaixo do colchão. Comecei a achar que estava ficando louca. Comecei a ter pesadelos. Sempre o mesmo. Eu estava na casa da minha avó, no quarto dela, sozinha. O tabuleiro estava na cama. O copo se movia sozinho. Soletrava algo. Eu tentava ler, mas não conseguia.
E então eu via a figura, o vulto, no canto, observando, toda noite. O mesmo sonho, toda noite. A mesma figura. Contei para o Lucas e para a Amanda. Eles também estavam passando por coisas estranhas. Lucas disse que ouvia batidas na parede do apartamento dele. Toda noite. 3 batidas. Sempre 3. Amanda disse que sentia presenças, que via vultos no reflexo do espelho, que acordava com marcas no corpo, arranhões, hematomas, sem explicação. Voltei para a casa da minha avó um mês depois. Fui sozinha. Precisava entender. Precisava encerrar aquilo. Entrei no quarto dela. O tabuleiro ainda estava lá, exatamente onde a gente tinha deixado. O copo no centro. As velas apagadas ao redor. Peguei o caderno. Li as anotações antigas. Tinha uma entrada que eu não tinha visto antes. Na última página, escrita com uma letra diferente. Uma letra trêmula, apressada. Dizia: se você abriu esta caixa, tome cuidado. Ele está preso aqui. Não o solte. Não use o tabuleiro. Eu lacrei esta caixa por um motivo. Ele quer sair. Ele quer entrar no nosso mundo. Não deixe. Por favor, não deixe. Assinado. Clara. Data: 20 de janeiro de 2023. 2 semanas antes dela morrer. Ela sabia. Minha avó sabia que tinha algo preso naquele tabuleiro. Ela tinha selado ele. Tinha escondido. Tinha nos avisado. Mas a gente não viu. A gente abriu. A gente usou. A gente convidou. E agora ele estava solto. Queimei o tabuleiro. Levei para o quintal. Joguei álcool. Toquei fogo. Vi a madeira queimar. O copo estourou com o calor. As cinzas subiram com o vento. Achei que tinha acabado. Achei que tinha encerrado. Mas não tinha. Porque naquela noite, quando voltei para São Paulo, ele estava lá. No meu apartamento. No canto do quarto. A figura. O vulto. Parado. Olhando. E desde então, ele não foi embora. Faz um ano. Um ano que eu convivo com isso. Com ele. Toda noite, eu sinto. Sinto que tem alguém no quarto. Sinto que estou sendo observada. E às vezes, quando eu acordo de madrugada, eu vejo. Ele está lá. No canto. Parado. Esperando. Eu não sei o que ele quer. Não sei por que ele escolheu ficar comigo. Talvez porque eu era a mais cética. A que mais duvidava. Talvez ele queria provar que estava errada. E conseguiu. Hoje eu acredito. Acredito em espíritos. Acredito em entidades. Acredito que tem coisas além da morte. Acredito porque eu vivo com uma delas. Lucas se mudou para outro estado. Amanda começou terapia. A gente não fala mais sobre aquilo. Como se evitar o assunto fosse fazer desaparecer. Mas não desaparece. Não vai embora. Minha avó tentou nos proteger. Ela lacrou aquele tabuleiro. Escondeu ele. Nos avisou. Mas a gente não ouviu. A gente abriu a porta. E agora não consigo fechar. Se você encontrar um tabuleiro antigo, se alguém te oferecer para fazer a brincadeira do copo, não faça. Não vale a curiosidade. Não vale a experiência. Porque tem coisas que não deveriam ser chamadas. Tem portas que não deveriam ser abertas. E tem convites que, uma vez feitos, não podem ser desfeitos. Eu aprendi isso da pior forma. E agora vivo com as consequências. Toda noite, todo dia, para sempre. Nunca, em hipótese alguma, faça a brincadeira do copo. Não vale a curiosidade. Não vale a experiência. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta qual história mais te impactou. Nos vemos na próxima, assombrosos. E lembra, se você tem coragem, fique comigo.